Tem uma sensação que eu odeio, não é tristeza, não é angústia, é aquela coisa de olhar pro dia que passou e pensar: o que eu fiz hoje que vai importar daqui a 10 anos? E a resposta que vem é silêncio. Oi, eu sou o V. Eu passei um bom tempo achando que eu sabia o que era isso. Achei que era preguiça, achei que era falta de disciplina, mas não era nenhuma das duas coisas. Era um vazio mal definido, difícil de nomear. E o que eu fazia? Tentava tapar com qualquer coisa. Série nova, plano pro final de semana, meta de academia. Funcionava 2 dias, depois voltava. Por que esse vazio sempre volta, mesmo quando a vida tá boa? Eu demorei um tempo para entender que o problema não é o que eu tinha, era que eu estava me movendo sem saber para onde. Eu não era uma pessoa parada, trabalhava, estudava, cumpria com o que precisava ser feito, mas tinha uma diferença enorme entre estar ocupado e sentir que estava construindo algo. É aquela sensação de olhar para a semana cheia e mesmo assim sentir que o tempo está escorregando, que nem água na mão. Você sente, mas não consegue segurar. E o pior, eu achava que o problema era não ter chegado longe o suficiente ainda. Então eu tentava mais meta, mais rotina, mais esforço. Era como encher um balde furado. Sempre precisava de mais para manter o mesmo nível. E o pior não é a sensação em si, é o que vem junto com ela, a comparação. Você olha pro lado e vê alguém da sua idade construindo empresa, evoluindo, chegando em algum lugar. E a voz na sua cabeça é rápida e cruel. O que você está fazendo de errado? E a resposta que ela sempre dá é a mesma. Você é preguiçoso. Você não quer o suficiente, você desperdiçou o dia de novo. Felizmente eu acreditei nessa voz por anos e ela não me motivou. Ela só me paralisou, porque quando você acredita que o problema é quem você é, você para de tentar. Pra quê? Se o defeito é de caráter, não tem conserto. Mas tem uma coisa que eu aprendi e que muda tudo quando você entende. Que essa sensação não é nova, não é culpa da sua geração. Não é culpa do seu celular, não é culpa de você. Ela é tão antiga quanto o ser humano tentando entender o que significa viver bem. Aristóteles, há 2.400 anos, acertou mais sobre felicidade do que qualquer influencer hoje. Ele separou o conceito em 2 tipos. Primeiro, ele chamou de hedonia. É o prazer imediato, o alívio gostoso de ver uma série, comer bem, descansar. Não tem nada de errado com isso em si. O segundo, ele chamou de eudaimonia. É diferente, é aquela sensação mais funda de que sua vida está valendo alguma coisa. De que o que você construiu e sofreu teve sentido. A questão é que o mundo moderno é uma máquina de produzir hedonia. Cada aplicativo, notificação, feed foi desenhado para te dar um pequeno hit de satisfação e te deixar com fome demais. Não porque as empresas são malvadas, mas porque é exatamente isso que funciona. É o que te mantém dentro do produto. E você fica preso num ciclo. Busca alívio, acha alívio. O alívio passa. Busca de novo, o balde nunca enche de verdade. O problema é que só a hedonia nunca preenche. Você pode ter tudo o que o mundo chama de sucesso e ainda acordar com aquele vazio. Porque o vazio não é falta de mais, é falta de direção. Tem outro pensador que ajuda a entender isso ainda melhor. Alan Watts. Chamava de lei do reverso. A ideia é simples. Quanto mais você corre atrás de uma experiência positiva, mais essa corrida em si vira uma experiência negativa. Basta para você ver. Quanto mais você quer impressionar, menos impressionante você se sente. Quanto mais você tenta ser feliz o tempo todo, mais qualquer momento de tristeza parece o fim do mundo. Eu passei anos tentando otimizar minha felicidade. Metas, rotinas, hábitos, sistemas. Tinha dia que funcionava, mas era o balde furado de novo. Sempre precisava de mais esforço para manter o mesmo nível. E o que ninguém te conta é que a felicidade não é um destino, é um efeito colateral de encontrar algo que te importa de verdade, algo pelo qual você topa pagar o preço. Quem desistiu de verdade não sente isso, simplesmente aceita. Para de questionar. O fato de você sentir essa dor é justamente a prova de que você não desistiu. E aqui vem a parte que ninguém te conta quando você está nesse lugar. O problema quase nunca é preguiça, quase nunca é falta de disciplina. O problema é que você está se movendo sem saber o que realmente vale o seu esforço. Não é o que parece certo,
Não é o que as pessoas esperam de você, mas sim o que você toparia sofrer para ter. Isso tem uma explicação. Ela tem a ver com como o seu cérebro foi condicionado a funcionar. Eu não saí daquele período da minha vida de um dia para o outro, mas teve um momento que algo mudou. Não foi quando eu me tornei mais disciplinado, foi quando eu parei de tratar essa sensação como inimiga, porque essa inquietação que você sente, essa coisa que te incomoda, quando o dia passa e você não sente que construiu nada, ela não é um defeito, ela é uma bússola. Ela não sabe te dizer o caminho, mas ela sabe que você ainda não chegou onde quer estar. E isso por si só já é muito mais do que a maioria das pessoas tem. Se você chegou até aqui, você provavelmente se identificou com alguma coisa que eu falei. Então deixa eu te fazer uma pergunta para você carregar. E se o problema não for você? E se for algo que foi feito com você e que, portanto, pode ser desfeito? Tem um vídeo aqui no canal que responde exatamente isso, com ciência, com história e com algo que eu mesmo passei. O título é Você Não É Preguiçoso e Eu Posso Provar. Te vejo lá.